Olá, eletromaníacos! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, porque está começando agora... Eletrizando, com Enio de Souza. Está começando agora o nosso Eletrizando de hoje, a nossa videoaula de número 10. E a videoaula de hoje, a videoaula de número 10, tem o apoio cultural da MN Eventos. Festas, formaturas, batizados, casamentos, www.mneventos.com.br. Dá uma olhadinha lá no site, o que o pessoal da MN Eventos é capaz de fazer por você e pela sua festa. E também a gente conta com o apoio da Rádio Mundial FM Uberaba. A Rádio Mundial FM Uberaba você pode acessar através do aplicativo que você baixa na loja de aplicativos do seu celular ou através do site www.radiomundialfmuberaba.com.br. Lembrando que Eletrizando tem produção de Nicole Mandati, vinhetas e design gráfico de Vinícius Ribeiro e locução de Adilson Silva. Na videoaula de hoje, a gente começa a estudar os métodos de análise de circuitos mais complexos. Observem esse circuito aqui, ó. Nesse circuito aqui, eu tenho uma fonte de tensão V1, eu tenho uma fonte de tensão V2 e tenho os resistores R1, R2 e R3. O fato de existir nesse circuito duas fontes de tensão distintas faz com que a resolução dele não seja mais tão simples como era antigamente. Aqui, apenas os conceitos de série, paralelo, conceito de ponte, conceito de delta estrela não é suficiente para que eu resolva o circuito. A presença de uma outra fonte de tensão complica um pouco a resolução desse circuito. E como eu posso fazer para analisar circuitos que apresentem mais de uma fonte de tensão? Existem vários métodos que eu posso utilizar. O método que a gente vai estudar hoje é o método da corrente nas malhas, também chamado de método de Maxwell. O método da corrente nas malhas, ele interpreta, ele analisa o circuito como se fossem dois circuitos série distintos, nos quais existiriam as correntes corrente de malha 1 e aqui, ó, a corrente de malha 2. É como se existissem apenas essas duas correntes. A partir do momento em que eu calcular IM1 e IM2, eu posso partir para a determinação das correntes verdadeiras. I1, porque nesse circuito, ó, eu sei que verdadeiramente vão circular uma corrente I1, uma corrente I2 e uma corrente I3, tá? A partir do momento que eu determinar corrente de malha 1 e corrente de malha 2, eu vou ter condição de calcular as correntes verdadeiras I1, I2 e I3. Mas isso a gente vai ver durante a resolução. Agora é hora da resolução. E agora é a hora da resolução. Vamos acompanhar aqui como que eu faria a resolução desse circuito. Aqui, tá? Aqui eu tenho uma fonte de 36 volts e aqui eu tenho uma fonte de 6 volts. Entre essas duas fontes eu tenho o resistor R1 com 2 ohms, o resistor R2 com 2 ohms e o resistor R3 também com 6 ohms. E como que eu vou fazer a análise desse circuito? Utilizando o método das correntes nas malhas. Eu vou obedecer algumas regras. A primeira regra é determinar as correntes de malha que vão circular nesse circuito. Nesse circuito aqui, para fazer a análise, eu vou considerar que existem malha 1 e malha 2. Na malha 1, eu vou dizer que circula uma corrente de malha IM1. E na malha 2, eu vou atribuir
vou dizer que existe uma corrente de malha 2, tá? Com esse sentido aqui. Muito bem, se existem essas duas correntes de malha, no final da resolução eu descobrirei as minhas correntes verdadeiras. As minhas correntes verdadeiras obedecerão o sentido que eu determinei para a corrente de malha. Então a I1 será isso aqui, a I2 terá esse sentido, para condizer com o sentido da malha 2, e a corrente I3 terá esse sentido aqui. E aqui cabe uma eletrodica. Se liga na Eletrodica. E a eletrodica de agora é a seguinte: posso determinar qualquer sentido para as correntes? É a dúvida que muita gente tem, que muitas pessoas têm. É a pergunta que muitos alunos fazem. Professor, posso atribuir qualquer sentido que eu queira? Posso. Posso atribuir qualquer sentido. Eu posso dizer que I1 tem esse sentido e que I2, a corrente de malha IM2, tem esse sentido. Tá ok? Se, por acaso, o sentido estiver errado, no final da resolução, a corrente calculada aparecerá com um sentido, com um sinal de negativo na frente. E o sinal de negativo vai me dizer que eu adotei o sentido errado para a corrente. Mas nada me impede que no começo da resolução eu atribua o sentido que eu queira. A única observação que eu tenho que fazer é a seguinte: a partir do momento em que eu determino o sentido das correntes das malhas, o sentido das correntes verdadeiras tem que ser condizente com o sentido das correntes das malhas. Muito bem, dando sequência à resolução, eu tenho aqui já o meu circuito com as duas malhas que eu atribuí, né? com as duas malhas que eu visualizei e as duas correntes de malha para as quais eu atribuí os sentidos mostrados no quadro. Observe que os elementos serão polarizados. Mais uma vez, a fonte tem polarização própria, tá? Então é mais na parte maior, menos na parte menor. E os resistores serão polarizados em função do sentido que a corrente passa neles. A corrente sempre passa no resistor pegando primeiro o positivo, depois o negativo. Então R1 é polarizado pela corrente de malha 1 dessa maneira. R3, em função da corrente de malha 1, é positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo. Vamos lá. Na malha 2, R2, a corrente de malha 2 pegará primeiro o positivo, depois o negativo. A fonte já está polarizada. E R3, prestem bastante atenção em R3, R3 será polarizado em função de IM2, com mais aqui e menos aqui. Aqui é preciso atenção ao resistor R3. Observem que o resistor R3 tem duas polaridades. Uma primeira polaridade dada pela corrente de malha IM1 e uma segunda polaridade dada pela corrente de malha IM2. Tá? E a gente vai ver como se comporta essa dupla polaridade durante a resolução. O segundo passo para a aplicação da corrente nas malhas, do método de Maxwell, é escrever agora as expressões das malhas 1 e 2. Então vamos lá. Expressão da malha 1. Expressão da malha 1. Olha só. Malha 1. A corrente passa do positivo para o negativo da fonte, mais 36 volts. Em R1, positivo, negativo. Então é uma queda, menos uma queda de quanto? 2 vezes IM1. E em R3, a corrente de malha 1 pega positivo, negativo, uma queda de menos 6 IM1. Mas o resistor R3 sofre também o efeito da corrente de malha 2. Olhando daqui, tá, a polaridade que foi dada pela corrente de malha 2, eu interpreto que ele sofre uma queda
em função de IM1 e um aumento em função de IM2, mais 6 IM2. Não tem mais nenhum elemento aqui, isso aqui tudo é igual a zero. E aqui eu tenho, ó, mais 36 menos 8 IM1 mais 6 IM2, que é igual a zero. Posso melhorar isso aqui, ó, menos 8 IM1 mais 6 IM2 é igual a 36, vem para cá com sinal negativo. Essa é a minha corrente, essa é a minha expressão da malha 1. Agora eu vou escrever a expressão da malha número 2. Malha 2, dessa malha aqui. Vamos lá, na malha 2, tá? A corrente passa positivo, negativo, queda de, quanto é essa queda? 2 vezes menos 2 vezes IM2. Na fonte, pega positivo primeiro, negativo depois, menos 6 volts. Menos 6 volts. Aqui, em R3, a corrente IM2 pega primeiro o positivo, depois o negativo. Menos 6 IM2. Mas observem que o resistor R3 sofre os efeitos de IM1. Olhando da ótica de IM2, ele tem uma queda em função de IM2, mais um aumento, ó, em função da polaridade dada por IM1. Então aqui eu boto mais 6 IM1. Isso tudo é igual a zero. Vamos lá? Então eu vou ficar assim, ó, menos 2 IM2, ó, menos 8 IM2 mais 6 IM1 igual a esse menos 6 aqui, ó, pode vir para cá como mais 6. Só para melhorar o entendimento, eu vou ordenar esses termos, ó. Mais 6 IM1 menos 8 IM2 é igual a mais 6. Essa aqui é a expressão da malha número 2, correto? E agora, o que eu faço para dar sequência nessa resolução? Muito simples. Agora aqui, ó, eu faço um sistema confrontando a expressão da malha 1 e da malha 2. Olha só, a expressão da malha 1 é menos 8 IM1 mais 6 IM2 igual a menos 36. E a expressão da malha 2 é mais 6 IM1 menos 8 IM2 igual a mais 6. Aqui eu tenho um sistema confrontando as duas expressões. Como que eu posso sair de um problema que me surgiu aqui? Eu tenho aqui agora, ó, duas incógnitas. Observem que eu tenho duas incógnitas. Eu tenho uma incógnita IM1 e uma incógnita IM2. Posso usar um artifício matemático que é eliminar uma das incógnitas. Como é que eu posso fazer isso? Ó? Se eu tornar, observem que IM2 ó, tem um termo positivo e um termo negativo. Se eu igualar esses dois termos, eu elimino IM2. Como é que eu posso fazer isso? Quer ver? Ó, se eu multiplicar, por exemplo, essa expressão aqui por 4 e essa expressão aqui por 3, ó, eu consigo eliminar o IM2. Quer ver só? Ó, IM1 vai se transformar em 8, 16, 32. Menos 32 IM1 mais 6 vezes 4, 24. 24
IM2, tá? Menos 36 vezes 4 vai dar menos 144. Menos 144. E aqui embaixo, ó, mais 18. IM1 menos 3 vezes 8, 24, menos 24. IM2 igual a 6 vezes 3, 18. Correto? Observem que assim eu eliminei a expressão da corrente de malha 2. E assim agora eu tenho uma resolução muito simples para determinar os valores e o valor, né? O valor de M1. O valor de M2 eu volto para calcular posteriormente. Muito bem, agora que eu eliminei a incógnita IM2, eu posso facilmente calcular o valor de IM1. Vamos lá, ó. Olha só, menos 32 IM1 mais 18 IM1 vai me dar aqui menos 14 IM1. Isso é igual, ó, aqui eu eliminei, isso é igual a menos 144 mais 18, vai me dar aqui menos 126. Olha só, IM1 será dada por menos 126 dividido por menos 14. Se você fizer essa conta aí, ó, você vai ver que IM1 é igual a 9 amperes. Significa dizer que essa corrente de malha aqui vale 9 amperes. Tá ok? Muito bem. E agora, como é que eu calculo IM2? Ficou muito simples. Eu já tenho o valor de IM1. Se eu substituir em qualquer uma dessas expressões, tá? Porque ó, essa expressão aqui é a mesma coisa que essa expressão aqui. Então, em qualquer uma delas que eu substituir, eu vou determinar o valor de IM2. Observem só, pode escolher qualquer uma delas, o resultado vai ser sempre a mesma. Vou escolher essa expressão aqui, tá? Ó, determinando, vou escrever aqui, ó, para a gente fixar bem, determinando IM2. Determinando IM2. Vamos lá. Mais 6 IM1 menos 8 IM2 é igual a mais 6. Vamos lá. Quanto que vale IM1? Que eu calculei aqui, ó. Então é mais 6 vezes 9 menos 8 IM2 é igual a mais 6. 6 vezes 9, 54. 54 menos 8 IM2 é igual a mais 6. Vamos jogar esse 54 para lá? Menos 8 IM2 é igual a mais 6 menos 54. Então, IM2 será dada por mais 6 menos 54, menos 48. Esse menos 8 que estava aqui desce para cá dividindo. Menos 8. Então, a minha corrente IM2 é igual a 6 amperes. Minha corrente IM2, então, vale 6 amperes. Positivo? Muito bem. Agora que eu determinei a minha corrente de malha IM1 e a minha corrente de malha IM2, eu posso voltar para o circuito original e determinar a minha corrente IM3. Sabe por quê? Porque a minha corrente de malha IM1 e a minha corrente de malha IM2 serão nada mais, nada menos do que a minha corrente verdadeira. I1 valendo 9 amperes, I1 aqui vale 9 amperes, e I2 aqui vale 6 amperes. Tá? Por lei de Kirchhoff para corrente, eu posso determinar o valor de I3.
Observem aqui, pelo desenho que eu fiz, tá? Ó, I1 é igual a I2 mais I3. Não foi isso o sentido que eu lá no começo atribuí? Olha só, então I1 é igual a 9, que é igual a 6 mais I3. Então, I3 será dada por 9 menos 6. A minha corrente verdadeira, I3, vale exatamente 3 amperes. E assim, ó, aqui eu tenho 3 amperes. E assim, eu termino a resolução, a análise do meu circuito pelo uso do método da corrente nas malhas, o método de Maxwell. Mas, antes de fechar a resolução, eu vou te chamar para mais uma Eletrodica. Se liga na Eletrodica. E a nossa Eletrodica consiste em verificar se as correntes que a gente calculou em função do método das correntes nas malhas está correta. E como é que eu vou fazer essa conferência? Observem aqui. Segundo a minha resolução, a corrente I1 vale 9 amperes e se divide em I3 valendo 3 amperes e I2 valendo 6 amperes. Eu sei, desde o começo do nosso curso, desde o começo do nosso Eletrizando, a gente disse que a tensão nos ramos paralelos de um circuito qualquer é sempre a mesma. A tensão em paralelo é sempre igual. Então, se eu analisar esse primeiro ramo, eu vou ter o que em termos de tensão? Eu tenho uma fonte de tensão de 36, me dando um aumento, e uma queda aqui, ó, quando essa corrente I1 passa no resistor de R2, no resistor R1 de 2 ohms, ela faz uma queda de 18 volts. 9 vezes 2, 18 volts. 36 volts menos 18, nesse ramo aqui, ó, tensão do ramo 1 é igual a 18 volts. Vamos ver a tensão no ramo 3 aqui, ó. Tensão no ramo 3, tá? Uma corrente de 3 amperes passa sobre um resistor de 6 ohms e faz uma queda de 6 vezes 3, 18 volts. Tensão no ramo 3 é igual a 18 volts. E por fim, o ramo 2. Vamos conferir aqui o ramo 2. A corrente I2, que eu calculei como 6 amperes, passa nesse resistor R2 e faz uma queda de tensão em R2 de 12 volts. Quando essa corrente I2 passa sobre a fonte de 6 volts, ela pega primeiro o positivo, depois o negativo. Então, para essa corrente, essa fonte funciona como uma queda. Então, aqui eu tenho uma queda na fonte V2 de 6 volts. A tensão de 12 volts, a queda de tensão de 12, somada com uma queda de tensão de 6 volts, me dá aqui uma tensão no ramo 2 de 18 volts. E para mim, então, eu vi que a tensão no ramo 1 é 18 volts, no ramo 2 é 18 volts, e no ramo 3 é 18 volts, e no ramo 2 também é de 18 volts. Então, eu posso afirmar com toda certeza que a minha resolução está correta. E assim, pessoal, a gente termina a nossa videoaula de número 10. Na videoaula de hoje, a gente estudou a análise de circuitos pelo método da corrente nas malhas, o método de Maxwell. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham gostado. Foi um grande prazer fazer o Eletrizando de hoje. E eu conto com você na próxima videoaula, no nosso próximo Eletrizando. Inscreva-se! Se você gostou desta videoaula, deixe seu like e não esqueça de ativar as nossas notificações.